Fate e o Nasoverso estão cheios de personagens apelões que são incapazes de morrer. Uma dessas personagens é uma bruxa que é tão poderosa que é capaz de moldar toda a realidade. Então, sem mais enrolação, já vai se inscrevendo no canal e sentando o dedo nesse like. Eu sou Emir Raleigh e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Uma das marcas mais antigas do Nasoverso são as histórias de 1º de abril, que infelizmente quase nenhuma delas é trazida para cá para o Ocidente. Elas ficam quase todas lá para o Japão. E essas histórias são piadas. Elas são histórias totalmente aleatórias. E alguns dos personagens mais populares do Nasoverso têm origem nessas histórias de 1º de abril. E assim, apesar de elas não passarem de histórias piadas que não é para ser levadas a sério, elas ficaram bem populares no Japão. Essas histórias ficaram tão populares, mas tão populares, que o Naso olhou para a Type Moon, a Type Moon olhou para o Naso e eles se perguntaram: por que não fazer uma versão séria das histórias de 1º de abril? E foi mais ou menos assim, ou não, que surgiu a história de The Rune of April Witch. Essa história seria escrita pelo mangaka Meteo Hoshisora e ilustrada pela artista Chihiro Aikura. Pelo amor de Void, só tem gente braba trabalhando aí, quase tão brabos quanto eu. Quase. The Rune of April Witch foi lançada assim como qualquer outra história de 1º de abril, no site oficial da Type Moon, no dia 1º de abril de 2011. Mas algo aconteceu de diferente para essa história em comparação às outras histórias de 1º de abril. No dia 16 de novembro daquele mesmo ano, a obra ganhou um livreto no formato de CD-ROM, que era dublada pela nossa excelentíssima Maaya Sakamoto, que além de ter dublado esses personagens da tela, também dublou a nossa querida Ryogi Shiki. Isso não pode ser coincidência. Minhas análises confirmam que com certeza Naso queria dizer alguma coisa do Nasoverso com essas informações. Para de viajar na maionese, seu cabeça de frango! Mas bem, no final de contas, essa acabou sendo a última história séria da Type Moon da nossa série de histórias de 1º de abril. No ano seguinte, com Korra Ace e Chemical Mate Kohaku, a Type Moon voltaria com a sua tradição de histórias de comédia que ela fazia desde 2005, quando ela lançou o filme da Neko Arc, o que muitos consideram uma pena, outros nem tanto, já que o Nasoverso já está recheado de um monte de obras sérias. Deixe de enrolação, seu cabeça de bacalhau! Pula logo pra história, depois reclama pro Galahad que outros canais têm mais views que você. Se gastasse mais tempo transmitindo conteúdo ao invés de perder tempo com personalidades esquizofrênicas, talvez esse canal tivesse crescido. Calma lá, meus caros haters caninos. Tudo no seu devido tempo. Vamos ouvir agora a história de... The Rune of the April Witch. Agora se prepare, a mentira vai começar. April era uma garota normal, tão normal quanto qualquer outra garota. E sobre a vida dela, nós não sabemos de quase nada, de como ela nasceu, onde nasceu, quando nasceu, nem quem eram os seus pais, nem nada antes dela estar em uma fogueira. É tudo que nós sabemos. De repente, ela estava em uma fogueira. O povo da vila dela acusou ela de ser uma bruxa, e eles a torturaram cruelmente, e até que acabaram colocando ela numa fogueira, acusando ela de ser uma bruxa. Uma acusação que, no fundo, todos sabiam que não passava de uma mentira. April, que era a acusada, também sabia que tudo aquilo não passava de uma mentira, mas a dor da fogueira era tanta que ela tentou justificar a perseguição que ela estava sofrendo dos seus vizinhos, moradores e amigos, tentando transformar aquilo em verdade, dizendo a seguinte frase: eu sou uma bruxa. E foi assim que, pela primeira vez na sua vida, April mentiu. Deus, no alto dos céus, ouviu a garota e, de forma a dar um castigo,
tanto a garota quanto a vila cheia de pecadores, disse do alto dos céus: que o seu pedido seja prontamente atendido. E como consequência disso, April realmente se tornou uma bruxa. E suas palavras, suas mentiras, se tornaram realidade. E o que uma bruxa traz, se não a devastação do mundo? E foi isso que aconteceu naquele momento. O mundo foi devastado e April se horrorizou com aquilo. Tamanha era a tragédia causada por ela. E a tragédia foi tamanha que April quis evitar que qualquer tragédia daquele nível se repetisse de novo. Ela se trancou num quarto e dessa forma se isolou do mundo pela eternidade. Mas gente que queima os outros tem mais é que se ferrar mesmo. Não sei porque ela tá triste de ter acabado com esses queimadores de gente. Eu me senti vingado. A justiça de Deus sempre vem na hora certa. Amém? O fato é que por causa da sua mentira, April havia se tornado uma bruxa. Deus escutou aquela mentira e entregou esse poder extremamente overpower nas mãos delas. Toda a mentira que April contava, a partir daquele momento, era uma verdade. E, aliás, você já percebeu aqui, né, a pegadinha no nome da April, né? Qual é o nome dela? April, que em inglês é abril. E qual que é o dia da mentira? Você deve saber, né? Pois é. Fica anotado isso aí, porque já já você vai perceber o que tem a ver com a April. E ó, toda a mentira da April agora se tornava verdade, mesmo que fosse preciso moldar a realidade e destruir o mundo para isso. Por exemplo, se alguém dissesse Palmeiras tem Mundial na frente de April, a partir daquele momento o Palmeiras daria um jeito de conseguir o Mundial. Nem que fosse preciso marcar 500 pênaltis naquela partida, mas o Palmeiras conseguiria o Mundial. Para você ter uma ideia de quão roubado era a habilidade da April de manipular a realidade com base em mentiras. E para proteger o mundo e as pessoas que nele viviam dos poderes que Deus tinha lhe dado de montar a realidade com base em mentiras, foi por isso que April ficou trancada num quarto pelo resto da sua vida. Ela só tinha esquecido um pequenino detalhe, que era o fato de que agora April era imortal. Ela não ia morrer, não importa o que acontecesse. Decapitar ela voltava. Atirar no coração, ela voltava. Queimar ela voltava. Fazer picadinho, ela voltava. Dar de comida pro doguinho, ela voltava. Ela sempre dava um jeito de voltar à vida. O Nasoverso, ele já é conhecido por personagens que não morrem ou nem mesmo possuem o conceito de morte. E uma personagem que eu acho que representa bem o tipo de imortalidade da April é a nossa querida amiga Ciel. Durante a Rota de Sukhim, Ciel foi morta algumas vezes, mas por conta da existência de Roa, o próprio planeta fazia ela retornar à vida, mesmo que matassem ela. Mesmo que fizessem o corpo dela praticamente deixar de existir, o planeta dava um jeito de consertar as incoerências, os furos de roteiro, as contradições e fazer com que Ciel retornasse. April tinha uma vida mais ou menos desse jeito. Mesmo que acontecesse alguma coisa que fizesse o corpo dela deixar de existir, ela simplesmente voltava à vida. E foi por conta dessa eternidade, esperando a própria morte, que April ficou solitária e depressiva. E mesmo correndo o risco de destruir o mundo com suas mentiras, April abriu a porta do seu quarto. E visitou a loja da Salter. Ei, você não está pensando em deixar a senhorita April sozinha, né? Aqui na loja da Salter você pode encontrar camisas, pôsteres, canecas e quadros personalizados com os seus animes e HQs e desenhos favoritos. Eles têm loja no Instagram e na Shopee. Então faça esse Rage Fit até a loja da Salter pelo link na descrição. E usando o meu cupom AvalonX, você não apenas estará apoiando o canal e me incentivando a trazer mais vídeos contando a história do Nasoverso feito na ordem, como também tem direito a uma dessas promoções, comprando uma camisa e um pôster por apenas R$70, 2 camisas e 2 pôsteres por apenas R$150 e ainda concorrendo a um sorteio do Caixa Pago
E comprando a promoção de 3 camisas e 5 pôsteres, você não apenas vai pagar a pequena bagatela de R$200, como além disso vai poder indicar mais uma pessoa para concorrer ao sorteio do Gacha Pago com você. E só lembrando que usando o cupom AVALONX, o frete é grátis. Repito, o frete é grátis. Então o que você está esperando? Vá se vestir com estilo pela loja da Salter, a melhor loja de manga otaku do Brasil. Todo ano, no dia 1º de abril, April abria as portas da sua casa para receber todo tipo de visitante e acalmar a solidão que ela tinha no coração dela. Houve todo tipo de visitante. Um homem se apaixonou por ela de tão belo que ela era e se casou e teve um filho com ela. Depois levou o filho embora. Arrombado esse homem, teve médicos, teve pintores, teve um homem maligno que se tornou um santo depois da morte, teve um cachorro, teve pessoas que tentaram matá-las e algumas que foram mortas das maneiras mais cruéis possíveis, não é mesmo, François Prelates? Ah, vamos lá, Raleigh. Sem comentários sobre mim, meu colega esquizofrênico. Outro de seus visitantes notáveis foi a princesa May, uma vampira de asas vermelhas que, assim como April, era incapaz de morrer. Elas eram grandes amigas imortais que gastaram muito da sua eternidade juntas uma com a outra. Em uma das conversas das duas, May chegou a afirmar que mesmo o Deus que havia punido April morreria e deixaria de existir. Fake! Heresias! Deus nunca perde, nunca morreu e nem nunca morrerá. Amém! Mas, sem dúvidas, um dos visitantes que foram mais marcantes na vida de April fomos, adivinha só, eu e você, meu caro inscrito. Impossível! Nós somos... Vocês são do mundo real? Mas espera aí, mas como? Como eu quebrei a quarta parede? Ou como eu sei que você não deixou o like no vídeo e nem se inscreveu no canal? Qual das 3 opções? Ok, galera, eu admito, ela é boa. A visita do leitor, apesar de tudo isso, não teve nada de especial. Todo visitante que visita April tem o direito a um desejo. Todos que adentram e fazem companhia para ela no 1º de abril. E o desejo que nós fizemos para April foi uma rosa que nós entregamos na mão de April. E não pergunte qual de nós leitores fez esse desejo. Foi um desejo do fundo do coração. E aparentemente foi um desejo que deixou April muito feliz. Uma felicidade que ela não sentia fazia muito tempo. E depois que o leitor visitou April, ela não recebeu quase mais nenhuma visita. Ela permaneceu abrindo a porta do seu quarto todos os anos, todo 1º de abril, sempre esperando receber outro visitante, mesmo o mais interesseiro dos visitantes, para fazer companhia a ela. Mas eles não apareciam mais. Seu último visitante foi alguém que na novel que eu peguei para ler estava traduzido como Fuou. Eu não sei como é a pronúncia dele em japonês e não sei se está certo em inglês. Mas esse Fuou não pediu nenhum desejo a April, mesmo que ela pudesse realizar qualquer desejo. Fuou não pediu nada. Tudo o que ele queria era fazer companhia de April. E os dois viviam felizes por muito tempo. Ele visitou ela todo ano, sem falta. Todo 1º de abril ele visitava. O que April não sabia era que Fuou era o último humano da Terra. E o destino inevitável dos humanos sempre é a morte. E assim como é inevitável para os humanos, Fuou morreu. E quando ele morreu, April nunca mais foi visitado por ninguém. Afinal de contas, não tinha mais humanos no planeta. April era imortal, mas a humanidade não era. E foi por isso que, já que não havia mais nada para ser destruído, não havia o porquê mais April conter o próprio poder. E por isso, ela decidiu sair do seu quarto pela primeira vez desde que Deus a castigara por mentir. Agora, depois de tanto tempo, o povo que vivia no planeta agora era imortal. Cada um tinha o poder de conceder seus próprios desejos. Não eram os mesmos humanos que houveram no passado. Eram uma nova raça.
Se você quer saber mais sobre isso, você pode ir depois no nosso vídeo sobre as eras do planeta, que lá eu explico um pouco melhor sobre isso. Mas os humanos, eles não eram mais os mesmos humanos do passado. Eles não morriam e cada um tinha poder para tornar os seus próprios desejos realidades. O povo agora era totalmente diferente. E April podia fazer o que quisesse. E ela escolheu visitar o cemitério onde estava enterrado seu antigo amigo, Fuol. April visitou ele e encontrou o túmulo de Fuol, a última pessoa a morrer no planeta. E oferecendo uma flor que ele havia dito que gostava, April se ajoelhou em frente ao túmulo e disse as seguintes palavras: Ah, meu Deus, eu era uma bruxa, mas agora não sou mais. Eu sou April. April, você é uma tola. A bruxa April morreu. Bom, galera, e foi assim que se encerrou a história da nossa bruxinha do 1º de abril. Ela é uma novel bem curtinha, só tem 12 páginas e infelizmente não tem traduzida para português. Você pode procurar outras versões em inglês e tentar traduzir no Google Tradutor, ou então se você mesmo souber inglês e quiser ler na íntegra o texto, ou então se você souber japonês, mas é uma novel bem curtinha com meras 12 páginas. Então eu meio que tentei colocar a novel quase toda nesse vídeo, embora eu tenha cortado alguns dos diálogos da April com os visitantes dela. E esse final é um final até que bem aberto. Ele encerra a história da April no que nós chamamos o Nasoverso como Era da Vontade. E ele deixa meio que um gancho que você pode acreditar que April morreu ali mesmo. Porque no final tudo que ela queria era morrer e ela não podia morrer. E você pode interpretar desse jeito principalmente se você lembrar da Scatad. A Scatad, ela não pode morrer enquanto o mundo continuar existindo. Se você pegar esse exemplo e colocar na April, você pode entender que também a April não pode morrer enquanto o mundo continuar existindo. E que como o mundo não existe mais no futuro, ela poderia finalmente morrer naquele momento. Eu já discordo. Para mim, toda a humanidade chegou no mesmo patamar da April. E de que por isso ela não pode mais ser considerada uma bruxa. E que por isso a bruxa April morreu. Não que ela realmente tivesse morrido. Só quem morreu foi aquela que era conhecida como bruxa de April. April continua viva, só não mais como bruxa, já que todos agora são como ela e ela não tem mais por que ter medo algum. Algumas pessoas acreditam que essa obra não faz parte do Nasoverso, já que na opinião deles não tem ligação direta com personagens pré-estabelecidos. Mas isso é uma coisa que eu discordo. Afinal, a Era da Vontade fica bem clara ali no final da novela. E em um dos capítulos da novela Stranger Fake, vou tentar deixar a fonte aí para vocês. A April é citada meio que indiretamente, assim como quase todo personagem do Nasoverso é citado de forma indireta. Então, para mim, sim, The Room of April Witch é uma obra conectada diretamente no Nasoverso e, na minha opinião, uma das melhores histórias escritas na Taiken. Esse vídeo foi um pedido de Rimuru-chan. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Mia Rami e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito.